Você vai aprender o que é uma promessa, a importância de saber sobre as promessas, como viver as promessas e o que fazer para desfrutar das promessas. Deus é um Deus de promessas. Mas antes de qualquer coisa eu preciso saber o que é promessas. Promessa é um compromisso feito por alguém de realizar algo Não, está fraco. É um compromisso feito por alguém de realizar algo Então a promessa não aponta para o passado, a promessa aponta para Acho que vocês podem estar mais animados hoje. Promessas, na verdade promessa é algo que aponta para o futuro. Falar sobre promessas é maravilhoso. Por quê, pastor? Porque eu estou falando sobre o futuro. No tocante aos homens, eles são falhos. No tocante a homens, eles prometem e às vezes, como aconteceu comigo, se esquecem das promessas. Mas no tocante a Deus, você pode ficar tranquilo, porque Deus não se esquece de nenhuma promessa. E promessa é o compromisso que aponta para o futuro. E quando eu lembro das promessas de Deus, eu estou dizendo não à ansiedade. Por quê, pastor? Porque hoje, a geração que rói as unhas, a geração que não consegue ficar parado, a geração que a perna fica assim, se tremendo o tempo inteiro, é a geração da ansiedade. Por que está ansioso? Por que ele está ansioso? Porque a ansiedade não aponta para o passado, a ansiedade não aponta para o presente, a ansiedade aponta para o futuro. As demandas que eu tenho que resolver, os boletos que eu tenho que pagar, os compromissos que eu preciso honrar, as reuniões que eu terei, isso me deixa aflito, e eu fico ansioso, e o meu corpo sente. Existem cristãos que não conseguem mais parar, e a ansiedade é tão grande que eles não desfrutam mais do momento. Ele está sempre preocupado com o futuro, ele está sempre pensando no que não aconteceu, no que não chegou ainda. Ele está pensando no dia 29 que ele tem que pagar alguma coisa, ele está pensando lá no mês que vem que ele tem que honrar um compromisso. E a ansiedade está corroendo os cristãos e os não cristãos. Existem aqueles que tomam remédio controlado para a ansiedade, são os anti-ansiolíticos. Eles tomam aquilo para dizer: eu tenho que tomar isso para ficar um pouquinho mais calmo, porque olha, não está fácil. Existem aqueles que não conseguem dormir diante das demandas. Existem aqueles que não conseguem ter paz. Você tenta conversar com ele, ele só fala do problema que ele vai ter que resolver, ele só fala daquilo. Agora, quando eu lembro das promessas de Deus, é algo que aponta para o meu futuro. Então eu não preciso mais andar ansioso, porque se Deus tem uma promessa para o futuro, é um compromisso feito por alguém para a realização de algo. É como se Deus dissesse: eu tenho uma promessa para você, então descansa, então acalma o coração, porque promessa é um compromisso feito por alguém para a realização de algo no futuro. Quando eu entendo que eu tenho uma promessa de Deus, eu não preciso mais andar ansioso. E talvez você está ansioso, talvez você está preocupado, talvez você está pensativo, porque se esqueceu das promessas. Porque se você lembrasse as promessas e quem prometeu, você poderia dormir tranquilo. Só que às vezes somos acometidos de uma amnésia espiritual. Nos esquecemos. E eu não sei se você sabe o que é amnésia. Amnésia é uma doença muito séria. Ataca uma região do cérebro onde a pessoa se esquece. E às vezes se esquece até mesmo do nome das pessoas. Se esquece de onde mora. Nós congregávamos numa igreja onde tinha um rapaz que tocava percussão. E um dia ele foi acometido de amnésia. Melhor dizendo, a esposa dele. E ela foi encontrada no centro de Florianópolis, perguntando onde está o marido dela, onde está o marido dela, onde está o marido dela. E ela estava perguntando isso para o próprio marido, porque ela se esqueceu que ela era casada com o marido dela, e levaram ela para casa. Ela disse: onde é a minha casa? Ela se esqueceu que ela estava na casa dela. A filha dela veio servir, ela disse: onde está a minha família? Ela havia se esquecido de tudo. Por quê, pastor? Porque isso aí é um mal terrível.
Só que às vezes nós temos amnésia espiritual, nos esquecemos de absolutamente tudo que Deus já fez, está fazendo e fará. Só que as promessas de Deus, ela vem lembrar você de que você não está sozinho, de que existe um Deus que já falou alguma coisa sobre o seu futuro, existe um Deus que já colocou o seu futuro lá na frente. Promessa é um compromisso feito por alguém para a realização de algo. Quando o homem pode falhar, mas quando Deus, meu irmão, eu tenho uma promessa de Deus. Salmo 145, verso 13. Salmo 145, verso 13. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Ele é bondoso em tudo o que Ele faz. Promessa de Deus é a maior garantia de que o seu futuro pode ser maravilhoso. Pastor, eu não entendi, o senhor falou sobre promessa, é um compromisso, e agora o senhor falou que é um compromisso e etc, e agora o senhor falou que o meu futuro pode ser. Sim, pode ser. Tá, pastor, mas se Deus fez a promessa, porque nem todas as promessas, elas se cumprem automaticamente. Muitas vezes essas promessas vão requerer de nós uma postura, ou uma postura de fé, ou uma postura de batalha. Não adianta Deus fazer uma promessa e você não fazer a sua parte. Deus chega e diz assim para Isaías: diga ao meu povo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Espera aí, mas tem uma condicional aí: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. Ai pastor, mas Deus prometeu que eu ia comer o melhor dessa terra, e eu não estou comendo o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, talvez Deus está falando com você, você não está ouvindo, porque se você obedecer, as promessas vão acontecer. Então as promessas de Deus também são condicionais, e a promessa de Deus é uma grande garantia de que Deus está no meu futuro. Não, isso é maravilhoso, eu não sei como é que você reage em relação a isso. Deus está no meu futuro. Vira para essa pessoa, não gosto muito disso, mas fala para ela assim com muita alegria e elegância: Deus está no meu futuro. Ah, fala isso, vai dar um sorriso para esse irmão. Fala assim, ó: Deus está no meu futuro. Deus é um Deus de promessas. Desde a queda, você vê em Gênesis Deus fazendo uma promessa. Qual promessa, pastor? Que foi feita lá no Gênesis. Quando a mulher comeu do fruto proibido, Deus fez uma promessa: de ti há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpre em Jesus. Você não está tão animado como eu hoje. Essa promessa se cumpre em Jesus. Deus é um Deus de promessa, e a Bíblia diz que Ele olha para Abraão em Gênesis 18, Gênesis capítulo 18, versículo 9, diz assim: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei lá na tenda. Versículo 10, e disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da porta da tenda, que estava atrás dele. Versículo 11, e eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Estavam velhos, ela não tinha mais o ciclo da mulher. Estou falando em tese, porque algumas crianças estão aqui. Ela já não tinha mais a possibilidade de gerar. Mas Deus havia feito uma promessa. Ainda na contramão do momento, Deus havia feito uma promessa. Ainda que eles não estavam entendendo nada, Deus havia feito uma promessa. E promessa é um compromisso feito por alguém para a realização de algo no futuro. Você está recebendo aqui. Em Gênesis 21, versículo 1 diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia falado. Uma promessa.
Deus fez uma promessa, e agora eu estou sentindo que Deus está nessa casa. Olha aqui para mim, a promessa não tem nada a ver com a sua sabedoria, a promessa não tem nada a ver com a sua habilidade, a promessa não tem nada a ver com o seu estereótipo, a promessa não tem nada a ver com a sua força, a promessa não está ligada a você, a promessa está ligada àquele que prometeu. Pode estar cansado, pode já estar velho, pode não ter força suficiente, mas Deus olhou e falou: vou fazer. E como Deus não mente, como Deus não muda, a Bíblia diz que no tempo determinado. Tem um tempo determinado para as promessas se cumprirem. Tem um tempo que Deus prepara para que isso aconteça. Deus promete, mas nem sempre Deus dá data para que aquilo aconteça. Por quê, pastor? Porque Ele vai te amadurecer nesse período. Preste atenção, o ser humano precisa deste tempo de amadurecimento para que ele saiba dar valor às coisas. O que não custa nada, o que não custa nada, não vale nada. Tem gente que não sabe dar valor hoje, porque simplesmente não custou nada para ele. Então Deus faz você esperar, faz ser mais difícil, para que quando a promessa chegar, você possa dar valor. Isso está relacionado à humanidade. Aquele que recebe de mão beijada, a maioria dos filhos de milionários gastam tudo. Por quê, pastor? Porque eles simplesmente não deram valor, eles não suaram, eles não esperaram, simplesmente aconteceu. Então para eles, tanto faz, tanto fez. Aí Deus te ensina, Ele te ensina a esperar, Ele te ensina a aguardar. Às vezes Ele te permite chorar, mas quando chega você diz: não vou desperdiçar, porque só eu sei o quanto eu orei por isso. Alguém está aqui comigo? As promessas de Deus. Primeira coisa, eu preciso saber que essas promessas existem, porque você não desfruta do que você não conhece. Você não desfruta. Se eu não sei que existe, eu não desfruto. Se você não sabe que aquilo existe, você nunca vai desfrutar daquilo. Eu tenho descoberto, o dia que eu descobri que no Waze avisava os radares, falei: aleluia. Eu disse: e quando eu descubro, eu falo para minha esposa, que sabe esse negócio de aplicativo, eu não sei nada. Quando ela mostra um aplicativo, nós estávamos passeando, e ela ia nos lugares assim, ela: não, amor, aqui à direita fica isso, à esquerda fica aquilo. Eu falei: mas como é que você sabe? Você já veio aqui? Ela: não, está tudo no aplicativo. Eu falei: e mostra tudo? Ela: mostra. Eu falei: uau. Por que eu não sabia? Por que eu não acessava? Porque eu não sabia. O que eu não sei, eu não desfruto. Então a primeira coisa, eu preciso saber quais são as promessas de Deus para a minha vida. E eu vou falar uma coisa aqui, olha para mim. Tem promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Como assim, pastor? Tem promessa de Deus para o seu casamento, por favor, diga amém. Tem promessas de Deus para a sua saúde, por favor, diga amém. Tem promessas de Deus para as suas finanças. Tem promessa de Deus para as suas emoções. Tem promessa de Deus para os seus filhos. Tem promessa de Deus para os filhos dos seus filhos. Tem promessa de Deus para o seu ministério. Tem promessa de Deus para você hoje. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. A Bíblia tem cerca de 8.000. Meu Deus, é muita promessa. Quantas promessas? 8.000. Quem aqui entende? Pastor, eu não tenho nenhuma promessa. Se você levantar a mão, significa uma coisa: você nunca leu a Bíblia. Não há ninguém aqui que diga: eu não tenho. Você tem promessas, só não sabe. Você tem promessas, porque as promessas de Deus são para você. E a promessa que eu estou dizendo não é uma profecia, não é uma profetada, é uma promessa de Deus que está em sua palavra. Então todos nós aqui temos promessas de Deus. Você deveria se alegrar, você deveria celebrar. Sabe, eu não sei, se eu estivesse na igreja pentecostal, as cadeiras já estavam voando. Nós temos promessas de Deus que apontam para o nosso futuro. Meu irmão, quando você descobrir que é uma promessa, não, eu vou falar para você. Você lembra da sua promessa, né? Nós vamos para lá. Lembra da promessa? Minha esposa só está viva por causa de uma promessa. Vocês se lembram do episódio?
estava lá no retiro de mulheres, ela foi plugar o negócio, começou a tomar choque lá, eu vou resumir isso aqui, ela ficou toda queimada lá, com a boca torta, estava quase morrendo. Quando chegamos lá na Unimed, eu pensei que ia perder minha esposa, os olhos avermelhados e etc. Só que uma semana antes tinha um profeta que veio aqui e havia dito para ela: te vejo numa caravana lá em Israel, te vejo fazendo isso, te vejo fazendo aquilo, te vejo fazendo aquilo. E quando ela estava quase morrendo, cuida da Débora, cuida do Mateus, Deus trouxe à minha memória uma promessa, e eu repreendi o espírito da morte, e eu disse: espírito da morte, bata em retirada agora. Ela tem uma promessa. Você tem promessa. A promessa vai fazer você viver num outro nível de confiança. Um outro nível de confiança. Você tem uma promessa sobre você. Você vai entrar, vai dar certo. Não, pastor, eu não acredito na promessa. Você vai viver segundo aquilo que você crê. Você não sabe que existe essa promessa? Existe essa promessa. Onde você colocar a mão, vai prosperar. Só que tem gente que não sabe, não toma posse, não acredita. Tem a promessa, mas não desfruta, porque não sabe que ela existe. E tem gente que era para estar lá na frente, só que ele fica com medo. Tem uma promessa sobre você. Tem uma promessa sobre você. Jesus, ele falou várias vezes: em meu nome vocês podem expulsar os demônios. Em meu nome vocês podem fazer isso. Eu certa vez recebi um convite. Olha, tem um endemoniado lá. Estava no começo da minha fé. Meu Deus, me tremi todo. Falei: meu Deus, mas tem uma promessa sobre a minha vida. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. E eu fui no meu nome? Não, eu fui debaixo de uma promessa. Agora tem promessa para o seu casamento, só que você acha que não dá mais. Dá sim. Deus tem promessa de restauração para a sua casa. Aí o filho começa a ficar desobediente. Meu filho, eu não sei. Não, tem promessa para os seus filhos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer tomar posse das promessas, ou você quer viver segundo aquilo que você acha? Eu quero viver debaixo de promessa. Vai dar certo. Eu entro num negócio de vai dar certo. Deus vai me abençoar. Deus é comigo. E dá certo. Por quê? Porque Deus prometeu algo. Promessa é o compromisso feito por alguém de algo que vai se realizar no futuro. Então o meu nível, a promessa sobre a minha saúde. Eu não vou morrer com essa enfermidade. Eu também passei aquele período difícil. Aí o médico falou: pode ser um câncer, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu não vou morrer com isso aqui não. Se acontecer de estar com câncer, isso não é maldição, isso não significa. Não. Eu não acredito nessas coisas não. Se acontecer de eu estar com câncer, simplesmente eu vou profetizar: essa doença não é para a morte. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisadoras eu sou sarado. Eu vou combater essa enfermidade, vou vencer, vou dar o testemunho. Isso é para alguém aqui. É para alguém aqui que se esqueceu das promessas, está se entregando numa cama, e Deus está dizendo: levanta a sua cabeça, tem promessa de Deus para você. Dê um aplauso ao Senhor. Promessas para salvação. Atos 16:31, e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deixa só os versículos para nós, fica melhor, João. Promessa de paz, João 14:27. deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem promessa de provisão. E o meu Deus, porém, segundo suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Tem promessa que Ele vai estar com você. Isaías 41:10. Não temas, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei. Tem alguém aqui comigo, por favor? Eu segurei com a minha mão direita vitoriosa. Tem promessa de Deus também de cura. Salmo 103, versículos 2 e 3. Bendiga minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados, e é Ele que cura todas as suas doenças. Meu irmão, comece a tomar posse aí das promessas. Alguém está crendo aqui, por favor? Existem promessas de Deus, então eu preciso conhecer as promessas. Primeiro, eu sei que ela existe. Segundo, existem promessas, então eu preciso conhecê-las. Primeiro, saber que existe.
Tem gente que para aí. Não, eu sei, pastor, existem promessas. E parou. Existe um outro nível. Qual nível, pastor? Eu sei que ela existe, agora eu quero conhecer essas promessas. João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isaías capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sofrendo, porque lhe falta conhecimento. Às vezes tem promessa de Deus para essa área que você está sofrendo e você não sabe. Então eu preciso conhecer essas promessas. Mas vamos lá, existem 3 níveis de promessas. Quantos níveis? Coloca para mim, por favor, João. 3 níveis de promessa. Existem 3 níveis, está no slide. Promessas coletivas universais. Olha aqui para mim, anote. Quantos níveis? Não, vem comigo. Quantos níveis? Primeiro nível, promessas universais. Como assim? Coletivas. E Deus enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele, é uma coletividade. Você está entendendo isso? Primeiro nível, promessas coletivas. Para que todo aquele, independente se é preto, se é branco, se é japonês, chinês, se é asiático, se é gordo, se é magro, se é feio, bonito, careca, cabeludo, independente, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha promessas universais. Segundo nível de promessa, promessa para um povo específico. Como assim? Deus fez uma promessa para o povo de Israel: eu vou preparar para vocês uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. É uma promessa primeiro universal, mas depois tem uma promessa que ela é direcionada a um povo específico. Por exemplo, tem uma promessa para a igreja, é um povo específico. Eu, Senhor, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. É uma promessa para... Não, nós temos uma promessa. Então, glória a Deus aí, nós temos uma promessa. O que significa essa promessa, pastor João? O que significa a promessa que Jesus fez para um povo específico, que é a igreja? Eis que eu edificarei a minha igreja, e as portas, eu já expliquei isso, porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. Quando você está com medo, você fecha a porta. Mas a Bíblia diz: eu edificarei a minha igreja, e mesmo que o diabo tente fechar a porta, a minha igreja vai avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está entendendo isso? Mas tem um terceiro nível, que são promessas individuais. Deus tem promessas individuais, pastor? Tem. E Ele tem uma promessa personalizada para você. Não estou querendo elevar seu ego, sua autoestima, só ler a Bíblia. Deus chega para Noé e diz assim: Noé, eu tenho uma promessa para você. Tem uma promessa para sua casa. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, tem uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, Abraão, engrandecerei seu nome, te farei famoso. Promessas individuais. E talvez você nunca entrou na presença de Deus e disse: Senhor, qual a tua promessa para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Amém. Deus tem um plano coletivo que é universal. Deus tem um plano para um povo, que é a comunidade de fé. Mas dentro desse povo, Deus tem uma promessa para cada indivíduo. Ah, meu irmão, você precisa celebrar isso aqui. Deus tem uma promessa para cada indivíduo. É assim, quando você nasceu, Deus já falou assim: esse aqui, a promessa é essa aqui. Sansão nasceu para ser um libertador. Aí ele chega para Davi: esse aqui nasceu para ser rei. Ele chega para Jeremias e diz: esse nasceu para ser profeta. E ele chega para Jesus e diz: esse nasceu para ser o Salvador da humanidade. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Uma promessa individual. Alguém está entendendo? Terceiro nível. Se eu sei que existe a promessa, eu então conheci as promessas. Agora, qual é o próximo passo ou requisito para viver as promessas? Eu sei que elas existem. Eu espero que você tenha aprendido isso hoje. Eu conheci essas promessas, são cerca de 8.000, então tem para paz, tem para cura, tem para casa, tem relacionamentos. Amém, pastor. Agora eu preciso do próximo passo. Qual que é? Eu preciso crer nas promessas. E aí todo mundo
fica observando as promessas e poucos são aqueles que eu sei que existe, eu conheço a promessa, mas aí agora vem um outro nível, meu irmão, que eu não sei se você está disposto. Eu creio na promessa. Eu creio na promessa. Tem gente que vai ficar no segundo nível. Ó, que legal, tem promessa para minha saúde. Ah, eu vou morrer com isso. Você está nesse nível. Mas tem aquele que vai sair daqui dizendo: sei da promessa, conheci a promessa, e agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio na promessa. E o convite de Deus é: você já sabe que você tem promessa, você já conheceu as promessas, e aí? E é que Deus está dizendo: vem, vamos crer nesse negócio. Vamos começar a tomar posse que vai dar certo. Vamos começar a tomar posse das promessas, porque não adianta saber e conhecer se não crer. Posso te provar? Hebreus 11:6. Eu amo esse versículo. Hebreus 11:6. Ora, Hebreus 11:6. Eu passei tanto versículo que está até bugando o negócio aí, né, João? Pregação com tanto versículo é assim mesmo, João. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção nisso. Aqui tem um ouro. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o... Não, pelo amor de Deus, você aprendeu algo maravilhoso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Salmo 89 diz assim: Deus é um sol e é um escudo, Ele não negará bem algum aos que andam corretamente. Eu sei da promessa, mas não creio na promessa. E tem um monte de gente aqui que sabe da promessa, mas não crê na promessa. Vive como se ela não fosse para você, mas agora você se torna indesculpável. Você sabe que ela existe. Você sabe que ela é para a sua casa. Você sabe que ela é para as suas finanças. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus está dizendo: sem fé é impossível. Deixa eu te dizer uma coisa. Veja a importância de crer na promessa. 2 Reis 7. 2 Reis capítulo 7 versículo 1. Consegue projetar para nós? Aqui é Bíblia. É Bíblia. Sempre a Bíblia. Acima de tudo a Bíblia. Respondeu Eliseu. Deixa eu dar uma introdução para você. Aqui, a nação de Israel estava passando por um período terrível. A maior seca da história da nação. É esse quadro aqui. A fome era tão grande, meu filho. A fome era tão grande que eles estavam vendendo cabeça de jumento e esterco de pombo. Para você ver como que estava, eles estavam comendo esterco de pombo. A fome era tão grande que duas mães, diz a Bíblia, pegam um filho uma da outra e diz assim: você tem um filho? Tenho, eu também tenho. Qual a idade dele? Vou colocar como exemplo. Não diz a idade, só um exemplo. Tem 5 anos. Vamos fazer o seguinte: mata o seu filho hoje, a gente come ele. E amanhã a gente mata o meu e come o meu. Não tinha mais alimento. Era o nível que chegou a nação de Israel. Não tinha como comer. Não tinha, irmãos, era um tempo diferente. Vivia-se da agricultura e secou. Não tem mais nada. Não tem enlatado. Não tem descartável. Naquela época não tinha nada. Era cabeça de pombo. Não tem mais cabeça de jumento. Tirava os miolos do jumento. Comia-se os miolos de um jumento. Mas não tinha mais nada. Esse é o quadro da nação. Aí aparece um profeta. Respondeu Eliseu: ouçam a promessa, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto um ceá de farinha como 2 ceás de cevada serão vendidos por um ciclo de prata. O oficial, ele estava querendo dizer assim: amanhã, por essas horas, vai ter tanta comida que o preço vai abaixar tanto que vai ser a preço de banana. Olha que Deus promete. Deus prometeu assim: olha, amanhã por essas horas eu vou dar tanto alimento para vocês, que a oferta e a procura vai ser tão diferente, que vai ter tanta oferta
que o preço vai lá embaixo, não tem nem como competir. Vocês vão pagar baratinho por comida boa. Vocês vão pagar barato. Até hoje é difícil, imagina naquela época, né? Vocês vão pagar barato, vocês vão pagar assim, o preço de banana, vocês vão comer picanha. Não, picanha não pode, é outra coisa. Vocês vão comer banquete. Era mais ou menos assim, amanhã, por essas horas, vai ter carne à vontade, comida para todo mundo. Impossível crer nessa palavra, para alguns. Deus fala em meio ao caos, Deus promete em meio à dificuldade. Deus libera uma promessa no meio da dificuldade. Quem é que crê? Deus libera uma promessa, uma palavra na contramão do momento. É como se Deus dissesse: amanhã, por essas horas, vai ter tanto dinheiro na sua conta. Você, não creio. Esse é o quadro. Amanhã, por essas horas, vai ter tanto alimento nos seus celeiros e você não tem nada. Você diz: eu não creio. Vamos continuar o versículo 2. O oficial, era um oficial, em cujo o braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: olha o incrédulo. Ainda que o Senhor abrisse comportas ou janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Sempre tem um incrédulo para duvidar de uma palavra. Eliseu disse. Eliseu, porém, advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não vai comer coisa. Escuta, Deus libera uma palavra sobre a nação. E Eliseu dá um grito: amanhã, não sei se alguém crê nisso, né? Amanhã, por essas horas, aquela dificuldade vai se transformar em testemunho. Amanhã, por essas horas, aquilo que te fazia sofrer não faz mais, será mais uma história de alegria que você vai contar. Era mais ou menos assim: amanhã, por essas horas, tá vendo? Tem gente que não crê, bloqueou. Não basta saber, não basta conhecer, você precisa amanhã. Aí o capitão aparece e diz assim: não. Ainda que Deus abrisse as janelas do céu, não. Aí Eliseu levanta e fala assim: você vai ver, mas não vai desfrutar, porque a promessa só vive quem crê. A promessa só desfruta quem crê. A promessa só vive quem acredita. Você vai ver, mas não vai desfrutar. A Bíblia diz, depois você pode ler na sua casa, como é que vai acontecer isso? Meu irmão, Deus foi dentro do arraial do inimigo. Deus foi dentro, deu um sonho para eles. Eles começaram a bater cabeça, começaram a ficar bravos um com o outro. De repente tem 4 leprosos. Os 4 leprosos ficaram fora da cidade. Deus coloca, porque é Deus que faz, meu irmão, é Deus, não é sorte, é Deus que abre portas, é Deus que coloca o nome, é Deus que coloca o desejo no coração de pessoas, é Deus que move. Aí Deus move no coração dos 4, um olha para o outro e diz assim: nós estamos perdidos aqui mesmo, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, não é? Se a gente entrar lá, eles vão matar a gente. Então vamos fazer o seguinte: se a gente vai morrer aqui, vamos morrer lá, vamos fazer o seguinte, vamos então morrer com coragem. Aí um olhou para o outro e falou: já estamos mortos mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar gritando. Já que nós vamos morrer, entraram os 4 leprosos. Eles, do exército inimigo, quando viram os leprosos, disseram: o exército está vindo aí, corre todo mundo. Saíram correndo. De repente os 4 pararam no meio da cidade, com ouro, com prata, com alimento à vontade. Eles olharam tanta comida e falaram: tem muita comida para pouco estômago. Eles olharam e falaram: bom, vamos dividir um pouco? Vamos. Lá voltaram os 4. Ei, gente, tem alimento à vontade para nós, pode vir correndo. O capitão fez assim: o quê? Quando o capitão deu um passo à frente, ele caiu. Quando ele caiu, a Bíblia diz: e morreu pisoteado. Você vai ver, mas você não vai desfrutar. Mas Deus está dizendo para nós assim: você não vai morrer pisoteado, você vai correr para desfrutar da promessa. Dê um aplauso ao Senhor. Eu vou correr para desfrutar da promessa. A Bíblia diz que eles comeram promessas de Deus. Pastor, e por último, em último lugar, para a gente encerrar,
Então vamos lá, vem comigo, o quarto passo. O primeiro passo, eu sei sobre as promessas. Primeiro, eu sei. Segundo, eu conheço. Eu sei que ela existe, eu conheço a promessa. Terceiro lugar, eu creio na promessa. E em quarto lugar, eu preciso aguardar o tempo do cumprimento da promessa. E aí não é fácil, meu irmão. Porque quando Deus faz uma promessa, parece que vai acontecer amanhã. Porque quando Deus fala, vou mudar a sua história, você já sai fazendo dívida, comprando um monte de coisa. Aí Deus fala assim, eu vou te prosperar, e etc. Aí você já pensa assim, amanhã eu vou fechar aquele contrato. Aí não fecha, aí você se frustra. Porque você condiciona a promessa de Deus no seu tempo. Aí Deus fala para você assim, eu vou te levantar como um ministro. Vocês vão cuidar de pessoas, vão cuidar de casais. Aí você olha para o seu casamento e diz... Aí quando você pensa que vai, o negócio não acontece, aí você... Nossa maior dificuldade, sabe qual que é? Aguardar o cumprimento da promessa. Veja o que diz em Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, meu Deus, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a, porque ainda um pouquinho de tempo, isso é profético, porque ainda um pouquinho de tempo, e para muitos está assim, ainda um pouquinho de tempo, não aguento mais esperar, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, levanta a mão aí, o que há de vir, o que há de vir, vamos ler juntos, o que há de vir, virá, mais forte, o que há de vir, até o final, o que há de vir, virá, e não tardará. A Bíblia conta aqui um episódio, eu quero encerrar com isso, só aguarda um minuto aí, senão vocês querem que eu termine logo. 1 Coríntios 15, 6. Depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Só até aí. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta à igreja de Corinto, a primeira carta, ele diz assim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando Jesus morreu e ressuscitou com um corpo ressurreto, preste atenção aqui. Quando Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, Jesus apareceu. Ele passou pela parede, que ele tinha um corpo glorificado. É uma coisa assim, que não subiu ao coração do homem, né? Mas eu imagino um ghost do outro lado da vida. Eu imagino Jesus caminhando com um corpo ressurreto. Não, irmão. Se a gente ouve falar, a gente sente a presença, já dá vontade de dizer o quanto a gente ama Jesus. Agora imagina você ver o corpo dele ressurreto e ele caminhando. Eu acho que Jesus caminhava bonito. Eu acho que Jesus tinha uma postura elegante, humilde, mas excelente. Eu imagino Jesus com aquele corpo ressurreto. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele caminhou e apareceu a quantos irmãos? 500 irmãos. O que você faria? Qual seria a sua esperança? Meu irmão, eu ia ficar mais crente do que tudo. Aí ele fez uma promessa, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fez uma promessa, vamos à promessa? Atos capítulo 1, versículo 15.
Veja o cumprimento na promessa. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, abre aspas, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Espera aí. Jesus aparece a... Não, vem comigo por favor, eu vou encerrar. Jesus aparece a... Jesus faz uma promessa. Quando a promessa se cumpre, quantas pessoas tinham? Quase 120 pessoas. Quem é bom em matemática, pega o telefone e faz a conta. Professores, 500 menos 120? 380. Tá rápido no gatilho, hein, irmão? Aula de português tu não faltou. 380 pessoas. Olha para mim, por favor. Jesus faz uma promessa, tem quantos? Quando ele aparece, tem quantos? Onde estavam os 380? Está demorando. Vou para casa. Isso é tudo mentira. Eu acho que eu estava delirando. Isso não é para mim. Para de acreditar nisso. Já demorou demais. Já era para ter vindo. Estou esperando há muito tempo. Não aguento mais esperar. Então vai, irmão. A promessa é para aqueles que vão esperar. Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. Jesus, fique em Jerusalém, o centro da vontade de Deus, até que do alto sejais revestido. Enquanto a promessa não chega, eu estou em Jerusalém, centro da vontade de Deus, orando, buscando. Está demorando, mas eu estou chorando. Aí você vem na igreja, testemunho lá, promessa se cumpriu ali, aleluia. Aí você vem na igreja, o outro lá comprou a casa, a promessa se cumpriu lá. E aí você começa a dizer, cumpriu ali, cumpriu aqui. Parece que Deus está esquecendo e está acontecendo aqui, está acontecendo ali. Celebre, se está acontecendo aqui, está acontecendo ali. É Deus dizendo, já fiz na vida deles, já fiz na vida do outro, está chegando a sua vez. Já aconteceu ali, já aconteceu lá, outro já aconteceu, calma que está chegando a sua vez. Mas outro já conseguiu, calma, que ele, a promessa é essa, para você a promessa é outra. Não saia de Jerusalém, e que bom que você está aqui, no centro da vontade de Deus, aguardando o cumprimento da promessa. Eu não quero fazer parte dos 380 que ficam para trás, eu quero fazer parte dos 120, que sobem para o segundo andar, e continuam orando, até que a promessa de Deus se cumpra. Essa mensagem é para você, que talvez entrou aqui já dizendo, pastor, o tempo está passando. Já pensou se Abraão pensasse assim? Pastor, o tempo está passando. Já pensou se Moisés pensasse assim? Pastor, o tempo já passou. Já pensou se Noé pensasse assim quando ele estava construindo a arca? Tac, 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 tac. Só 100 anos, né? Tac, tac. Filho, pega o prego para mim. Tac, tac. Ô filho, pega aquela outra madeira ali que eu vou colocar ela aqui. Tac, tac. Não era um louco, até que choveu. Não era um alienado, até que começou a pingar. Pum, pum, pum. Eu acredito que nos primeiros pingos, todo mundo lembrou a arca. Como esse cara conseguiu acreditar numa loucura dessa? Desistiu de acreditar? Vai ficar e vai morrer no dilúvio. Se Deus falou com você, permaneça firme nas promessas. Eu estou convicto, promessa
é um compromisso feito por alguém que está relacionado à realização de algo no futuro. Nossa igreja tem uma promessa. Eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa. Sua casa tem uma promessa. Sua empresa tem uma promessa. Sua saúde tem uma promessa. Tem uma promessa para você. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor me faz repousar em segurança. Tem promessa para o seu ministério. Tem promessa para os seus filhos. Isso me alegra. Isso aqui deveria fazer você ser. Tem promessa para os seus filhos. A Bíblia diz, não sou eu que... A Bíblia diz que o Senhor visita os pecados até a 3ª e 4ª geração. Mas os que o amam, Ele também visita até 1000 gerações dos que o temem. A promessa de Deus para sua casa: seus filhos estarão assentados à mesa, a sua esposa estará ao seu lado. Salmo 127. Há promessas de Deus de segurança para você. Há promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Você hoje sabe, você hoje conhece. Isso eu posso fazer. Eu posso te ensinar e te fazer conhecer. E como pastor, esse é o meu papel. Mas eu não posso te levar a crer, e muito menos te fazer esperar.